Boa tarde, eu sou a Silvana, gerente de marketing da The Lycra Company. Esse é o nosso primeiro webinar, sejam muito bem-vindos. Vamos apresentar os resultados de uma pesquisa que solicitamos ao Ibope para entender as mudanças que vêm acontecendo na rotina de consumo do brasileiro neste novo cenário. A ideia é apresentar dados com profundidade, analisar como está o comportamento dos brasileiros diante da pandemia em relação ao consumo. Os dados foram coletados de 20 de março a 20 de abril. Para participar com a gente, nós convidamos um time de especialistas para analisar e discutir os resultados. Hoje nós vamos conversar com Andréa Braga, diretor de atendimento e planejamento do Ibope Inteligência. Obrigada por aceitar nosso convite, Andréa. Obrigada, Silvana. É um prazer estar aqui com vocês e poder dividir um pouco desse nosso estudo e as mudanças na rotina do consumidor nesse momento. Agora vamos falar um pouquinho com a Adriana Morasco, vice-presidente da The Lycra Company. Obrigada pela presença, Adriana. Obrigada. Boa tarde. Antes de mais nada, eu queria agradecer a presença de vocês hoje aqui com a gente. A gente vive aí há 2 meses uma avalanche de lives e quando eu vi a quantidade de pessoas interessadas nessa conversa, eu fiquei muito feliz. E eu espero que a gente tenha uma hora bem produtiva e que esse compartilhamento de conhecimento do Ibope, da Riachuelo e da Lycra possa, de alguma forma, nos ajudar a formar uma opinião mais precisa sobre o comportamento do consumidor nesse momento. E agora vou pedir a palavra para Marcela Câmara, responsável pela comunicação corporativa e marketing da Riachuelo. Um prazer tê-la conosco, Marcela. Boa tarde, Silvana. Boa tarde, pessoal. Fiquei super feliz com o convite. Acho que esse momento pede muita troca mesmo e tô feliz aqui de estar trocando com vocês hoje. Excelente, obrigada. Andréa, vamos começar com você. Você podia nos apresentar os dados de monitoramento da nova rotina e quais os principais aprendizados sobre o brasileiro que está percebendo nesse novo momento, nessa nova mudança aí de mercado? Claro, Silvana, vamos lá. Bom, o nosso estudo, ele tinha como objetivo monitorar o brasileiro conectado, né? Nesse momento, nós trabalhamos em 5 ondas e tinha como objetivo compreender esse contexto atual e os impactos que esse momento está levando ao comportamento e ao consumo desses brasileiros. Foi um estudo quantitativo, realizado através de um painel de internautas. Ele tem uma abrangência nacional, todas as regiões brasileiras são contempladas. A amostra do estudo são 1.500 entrevistas em cada onda, e o público são internautas de 16 anos ou mais das classes A, B e C. Como a Silvana mencionou, a primeira onda do estudo começou no dia 20 de março, do dia 20 ao 23. Foram 5 ondas seguidas semanais e a quarta, a última onda, a quinta onda, de 16 a 20 de abril. Em relação à amostra, quem são essas pessoas, quais as características dessa amostra que a gente entrevistou? Então, como eu mencionei, é uma população brasileira conectada, porque faz parte de um painel de internautas, e essa nossa amostra, ela reflete o perfil dos internautas da classe brasileiros da classe A, B e C. Então, nós temos na amostra 52% de mulheres, 48% de homens, 35% são das classes A e B, 65% da classe C. A idade média dos entrevistados é de 37 anos e distribuído, como eu mencionei, nas 5 regiões brasileiras, 50% concentrado no Sudeste, 18% da amostra no Nordeste, 17% no Sul e 15% somando Norte e Centro-Oeste. Quais os sentimentos que a população de internautas, né, os nossos consumidores, vem lidando nesse momento? Então, o que a gente observou é que os 4 principais sentimentos, tanto quando a gente pega apenas a primeira citação que eles nos deram,
quando a gente solicita os três sentimentos, os principais são esperança, foi o principal, quando citado nas os três sentimentos fica na faixa de 59%, 56%, incerteza, ansiedade e medo. Esses são os sentimentos mais característicos nesse período de pandemia. A gente observa que com o passar do tempo, com o passar das semanas, o nível de preocupação, o percentual dos brasileiros que afirma estar muito preocupado com a pandemia, ele apresenta uma leve queda. Então, ele parte de um momento inicial de muita preocupação, de 62%, para a última onda com 49% de muito preocupado. Mas se nós somarmos um percentual de muito preocupados, 49%, e de preocupados, 38%, a gente vê que realmente a maioria dos brasileiros, a maioria dos entrevistados, estão no momento de preocupação. Em relação às orientações da OMS, nós gostaríamos de saber e perguntamos o quanto que eles estavam seguindo as orientações. Então, de uma forma geral, aí num percentual entre 80% e 90%, e não variando muito entre as ondas, a gente vê que eles estão seguindo, né? Que orientações seriam essas? Lavando as mãos frequentemente, evitar locais com muitas pessoas, evitar cumprimentar e saindo com menos frequência de casa. Então, tudo isso, a gente vê uma certa estabilidade em relação às ondas e percentuais bastante altos. Vale ressaltar aqui a questão do uso das máscaras de proteção, que no início, na primeira onda de 20 a 23 de março, apenas 16% declararam que estavam utilizando máscaras, e a gente vê que isso vai num crescente ao passar das semanas, né, chegando a 64% no final, na última onda. E eu gostaria de mencionar também que neste final de semana nós fizemos uma atualização nesse dado, e agora o dado mais recente, nós chegamos a 93% de uso de máscara de proteção. Então, realmente, é um item, né, que teve uma mudança bastante forte com o passar das semanas. Os brasileiros realmente passaram a adotar o uso de máscaras. Quem eles consideram como o responsável que pode ajudar a combater, né, o responsável por combater a propagação dessa epidemia? 80% consideram que realmente a população é o responsável. A gente vê que os dados não mudam muito em relação às ondas, é bastante estável, né? Em segundo lugar, o governo federal. E vale ressaltar o terceiro lugar, que são os pesquisadores e cientistas, que na onda de 16 a 20 de abril, ele passa a ter um destaque, sai da faixa de 32% a 33% e sobe para 37%. Isso provavelmente é reflexo do momento que a gente estava vivendo, que foi foi exatamente na semana da troca do ministro da Saúde, onde estava se falando bastante nessa questão de pesquisadores e cientistas, provavelmente tem uma influência. Quais os meios eles utilizam para se informar? Então, sobre a pandemia, sobre o coronavírus. A maioria declara que busca a informação através da TV aberta e de sites ou portais de notícia. Existe também citação, existe também uma busca, uma utilização de outros meios, como vocês podem ver, rede social, WhatsApp, TV paga, rádio, impresso, mas a principal, aqui realmente é a maioria, TV aberta e sites. Com relação a qual
o meio que eles consideram mais confiáveis, qual o meio mais confiável, sites e portais se destacam nesse ponto. Então, assim, os outros, rádio, TV aberta, TV paga, jornal, também são considerados bastante confiáveis, mas sites e portais têm um destaque em relação a esses. Rede social e o WhatsApp, que a gente percebe percentuais bem abaixo em relação à confiança da informação. E isso certamente é influenciado pelo conhecimento de uma grande quantidade de fake news sobre o tema né, o acesso a essas fake news muito via WhatsApp e via rede social. Nós perguntamos para eles, avaliamos várias frases, várias questões, onde a gente queria saber o quanto eles concordavam com as frases. E a primeira que mais eles concordavam tem super a ver com o que eu acabei de falar, da confiança dos meios. Existem muitas informações falsas, então mais de 90% em todas as ondas concordaram totalmente ou em parte que existem muitas informações falsas. Eles estão acompanhando, a grande maioria, mais de 80%, acompanhando muito de perto as informações. Porém, se a gente observar o movimento o resultado ao longo das ondas, a gente vê que a primeira onda existia um acompanhamento muito de perto de 94%. Nessa última onda, a gente já vê 82%. Ainda é muito alto, mas a gente percebe uma tendência de queda, um certo cansaço em relação a esse nível de acompanhamento do início. 80% consideram que os hospitais não estão preparados, também cerca de 80% dos entrevistados considera que o horário de circulação das pessoas nas ruas deveria ser controlado e em torno, um patamar um pouquinho abaixo, mas bem próximo também dos 80%, são a favor que apenas os estabelecimentos comerciais essenciais fiquem abertos durante a pandemia. Em relação à frase, eu me sinto cansado de tanta informação, 74% concordam com ela, né? Exatamente na linha do que eu acabei de mencionar, quando a gente vê que esse acompanhamento muito de perto tem uma leve queda ao longo das semanas. Eles consideram que o Ministério da Saúde deve utilizar os dados das operadoras de telefonia para monitorar as pessoas, mais de 70% concordam com isso. E em relação ao consumo, cerca de 40 e poucos por cento, né, ao longo das ondas, já estão comprando, já mudaram a marca, né, tiveram que comprar outra marca porque a que eles gostam, a que eles preferem, não encontraram naquele momento. E também, no mesmo patamar, em torno dos 40%, eles acreditam que eles ou alguém bem próximo, familiar ou amigo, irá pegar o coronavírus. Em relação ao momento de compra, né, quais as dificuldades que eles perceberam em relação às compras feitas nesse momento? Então, embora na última onda a gente mediu essa pergunta nas duas últimas ondas, de 9 a 13 de abril e de 16 a 20 de abril, e embora a gente tenha visto que passou de 42 para 34, o tumulto nos pontos de venda, a declaração de tumultos nos pontos de venda, ainda assim é a principal dificuldade que eles estão encontrando. Em segundo lugar, a falta de alguns produtos, né? Então, que 30% na onda de 9 a 13 de abril e 26% na onda de 16 a 20 de abril.
Em relação às marcas, o que a gente observa? Em torno de 35%, 36% ao longo de todas as ondas, a gente percebe que eles reconhecem, associam alguma marca com destaque positivo nesse momento. Então, cerca de 35% reconheceu, citou alguma marca como destaque positivo. E o que a gente vê nesse momento? Que as marcas que se destacaram positivamente são as marcas que anunciaram as suas ações nesse período. Então, o que a gente vê? Na primeira onda, lá em 20 a 23 de março, a gente teve a Ambev comunicando a questão de produção e distribuição de álcool gel. Então, nesse momento, quando a gente vê essa comunicação dela, que foi bem nesse período, 39% das pessoas que associaram positivamente a alguma marca associou a Ambev. Na segunda semana da nossa medição, de 26 a 30 de março, a gente já vê um destaque para IP, além da Ambev, a Ambev continua com 24%, mas a gente aparece IP que nem tinha sido citado. E o que foi isso? Foi justamente no momento que a IP comunica que mudou em 72 horas a sua linha de produção, permitindo a produção de álcool gel para distribuição de álcool gel e também distribuição de itens de higiene para a população, para alguns locais. Depois, na terceira onda, a gente tem a Ambev novamente ficando, a IP também, mas aparecem já outras marcas, Magazine Luiza, Itaú um pouquinho maior, Santander subindo também, outras marcas vão começar a dividir essa imagem positiva. Depois, na terceira onda, a gente vê novamente Ambev, Magazine Luiza, IP e algumas outras marcas. E agora, na última onda, a marca que mais se destacou foi Itaú, mas com Ambev, Magazine Luiza ali bem próximo as três bem próximos no resultado. Em relação a marcas que se destacaram negativamente, a gente vê que em cerca de 15%, né? Na última onda 15%, na onda de 9 a 13 de abril 16%. 2 entrevistados associaram, citaram alguma marca que se destacou negativamente. E essas marcas que aparecem como destaque negativo são principalmente Avan e Madeiro, e depois, já um percentuais mais baixos, TV Globo e Girafas. O que vale ressaltar nessa questão da imagem de marca negativa, né, de associação negativa, é o quanto que uma imagem negativa se sustenta ao longo do tempo. Na positiva, a gente viu que a gente tinha um patamar de Ambev e que depois ela diminuiu, ela até continuou, né, mas foi perdendo um pouco de força, dividindo um pouco mais com outras também, e IP também teve uma força muito grande no momento e depois diminuiu um pouco. Não é que eles não reconheçam essas marcas, mas a gente está falando aqui de lembrança espontânea, né? O que fica mais forte na cabeça do consumidor. Quando a gente está falando de marcas negativas, o que o resultado nos mostra também é que essa retenção é um pouco maior, né, em termos de marcas de citação espontânea. Isso fica um pouco mais na cabeça do consumidor e, por isso, é muito importante ter cuidado com o tom da comunicação para ela não ser mal interpretada e causar alguma questão negativa para a imagem da marca. A gente queria saber também, né, quanto tempo os brasileiros conectados acreditam que esse isolamento vai durar,
né? E eles acreditam que vai durar ainda bastante tempo, que ele ainda está longe de terminar. Vale ressaltar, né, que a gente está falando aqui de uma onda que foi realizada de 16 a 20 de abril, e a gente ainda, né, ou seja, no meio de abril, 18% já dizia que só iria acabar esse isolamento no segundo semestre, né? 16% até o meio de junho, 12% até o final de junho. Então, ainda uma imagem de que vai levar tempo ainda. Em relação às compras, a gente queria saber como ele estava fazendo, como o consumidor está realizando as compras, ou se ele não está realizando as compras. Então, o que a gente vê é que os itens, as categorias de alimentação e supermercado, artigos de higiene e artigos farmacêuticos, elas têm ainda uma forte presença na compra presencial, né? Ainda que a gente perceba, por exemplo, nos produtos farmacêuticos, uma leve tendência de 18%, 19%, 21% crescendo ao longo das semanas para o online, ainda é muito forte a questão presencial. O que a gente vê como destaque aqui? A parte de delivery e restaurantes, um crescimento no online na última onda, né, saindo de 47% para 52%. E o vestuário, um aumento no presencial, saindo de 15% para 20%. De uma forma geral, né, é importante ter em mente essa ida do consumidor aos poucos para o online, e ainda que devagar, esse aumento, devagar que eu digo em termos de percentuais crescendo lentamente, mas dá para a gente ver uma tendência de uma forma geral no crescimento no online. A gente queria saber, independentemente se ele comprou ou não nesse período, como ele faz em relação à informação. Ele está buscando informação sobre jeans, roupa íntima, roupa esportiva e moda praia? E a gente vê que sim, 54% na primeira onda, na segunda onda, desculpa, de 2 a 6 de abril, e 58% na semana de 16 a 20 de abril, eles buscam informação, ainda que eles não tenham comprado. E 42% buscam informação em relação à roupa íntima. Então, é importante isso a gente ter em mente, porque ainda que o nosso consumidor não esteja comprando, realizando a quantidade de compras, né, que normalmente ele faria, ele continua buscando informação, e é importante que as marcas estejam presentes nesse momento, que as marcas apareçam para ele nesse momento. Com relação à frequência de compras, o que a gente observa é que ao longo das semanas a gente percebe que uma tendência de diminuição no percentual que declarou que não comprou. Então, por exemplo, jeans, a gente tem 65% no iniciozinho de abril dizendo que não comprou. 61% na semana seguinte e 58% na última semana de 16 a 20 de abril. Isso é um ponto positivo, que a gente vê que, ainda que ele declare e a gente veja a citação de diminuição da venda aumentar, diminuição da compra aumentar 13 para 16 para 18 no caso de jeans, 12, 13, 16 no caso de roupa íntima, ele está comprando menos, mas ele está comprando. Então, isso, olhando ao longo das semanas, é um resultado positivo. E para os que realizaram as compras, apenas para os que realizaram, a gente queria saber que canal ele fez isso, né? Por onde ele fez essa compra.
E a gente percebe que, de fato, a gente começa a ver, como tinha até mencionado anteriormente, a questão da compra online, e tem um destaque para lojas online específicas para tipo de roupa. Então, tanto na compra de jeans, a gente vê crescer de 25% para 30% em 3 semanas, e a roupa esportiva de 35% para 40% também nas 3 semanas. Um outro ponto que chamou a nossa atenção também foi em relação à roupa íntima, que a gente teve compra pessoal em loja física com 6% na primeira semana onde a gente levantou essa informação, para 12% na última semana. É isso, Adriana. Obrigada, Andréia. Excelente trabalho. Obrigada por compartilhar aí com a gente. Como a gente acompanhou agora pelos dados da pesquisa, a pandemia da Covid-19, ela deve alterar o comportamento do consumidor e causar mudanças estruturais em alguns setores, principalmente no varejo e no que diz respeito à questão dos hábitos de compra. Para mim, 2 pontos chamam a atenção que eu acho que vale a pena a gente explorar um pouquinho. Primeiro, fica clara essa cultura do cuidado, né? Marcas mais humanizadas, centradas no consumidor, né, que estão com foco e propósito, que criam conexões entre a marca e o consumidor, escutativa, é a marca nesse momento de olhar mais para o todo, né, o seu papel no ecossistema como um todo. E outra coisa que é impressionante, o que a gente tem visto agora, é a necessidade de velocidade, agilidade, criatividade, agilidade para ler esse momento que a pandemia, que as transformações que a pandemia trouxe nos impõe, e o que vai ficar disso para o futuro. E aí, quando a gente fala do varejo e pensa em velocidade, agilidade, me vem à mente essa questão que a Andréa citou agora, que é o online, né? Várias empresas já vinham praticando essa questão digital e vendas online, mas a pandemia ela trouxe aí uma velocidade, uma aceleração maior nesse ponto. E aí ninguém melhor aqui do que a Marcela para compartilhar um pouquinho com a gente como a Riachuelo vê esse ponto da questão online. Como eram as vendas online da Riachuelo há 2 meses atrás, e se foi necessária alguma transformação rápida, como estão as vendas online hoje. E outra coisa, outra curiosidade que eu tenho, é se você, Marcela, já consegue perceber alguma mudança no comportamento do consumidor, nos hábitos de compra. As roupas mais confortáveis que a gente vem usando em casa, você consegue sentir essa migração de roupas mais estruturadas de trabalho para compra de roupas mais confortáveis? Andréia, bom, vou tentar dividir aqui em partes. Com certeza, eu concordo muito com o que você falou sobre as marcas mais humanas. Eu acho que isso é mais importante do que nunca. O consumidor, as marcas têm que estar muito conectadas, né, com o que faz sentido para o consumidor naquele momento. Vou dar um exemplo na própria Riachuelo. Nós estávamos na semana assim, de lançar a campanha, talvez a campanha mais importante do ano. A gente tinha feito um trabalho super profundo de branding, de mergulhar mesmo na nossa marca, e a gente ia lançar esse novo posicionamento, que era o Viva Moda, muito conectado com o nosso propósito de transformar vidas através da moda. E isso aconteceu literalmente na semana que o país parou. Isso foi muito difícil, mas a gente foi ágil nesse sentido de entender que aquilo não fazia o menor sentido para o momento. Não era o momento de falar de venda, era o momento de sentir o pulso mesmo do consumidor e entregar algum conteúdo relevante, conteúdo como serviço para ele mesmo. Então, a gente mudou completamente, né? Tirou tudo o que estava programado e muito rapidamente colocou novas ações em pé que fizesse sentido para o consumidor naquele momento. Eu também acho que as marcas que têm esse pé no futuro, que olham mais
o que está acontecendo no mundo mesmo, porque as mudanças elas vêm, a gente viu, né, agora foi um exemplo claro de uma mudança que pegou todo mundo de surpresa, veio muito rápido, mas acho que as crises elas antecipam o futuro, então assim, muita coisa que já ia acontecer numa linha de tempo mais longa acabou sendo antecipado para agora, e as marcas que já estavam conectadas com esses movimentos de alguma forma, também saíram na frente, mas eu também acho que é um aprendizado para as que não estavam tão conectadas, que não estavam com um pé já bem fincado no digital, que a gente precisa, assim, fazer isso olhando para frente, né, pensando que isso pode vir a acontecer de novo, e quanto mais conectado a gente estiver com o pulso do mundo, mais bem preparado a gente vai estar. A Riachuelo tinha feito um grande investimento, nós investimos 168 milhões em TI no ano passado, muito olhando, né, para esse mundo digital que já era forte, nosso e-commerce já era forte, mas, assim, falando de mudança de comportamento, claro que não está fácil, assim, claro que do dia para a noite nós fechamos mais de 300 lojas, isso é um impacto gigantesco no negócio, mas, ao mesmo tempo, o crescimento do e-commerce, dos canais digitais, foi uma gratíssima surpresa, assim, eu diria, a nossa venda no e-commerce mais que dobrou no período, a gente tem feito muito a gente até descobriu, né, uma nova forma de se comunicar através das lives, né, nós fomos a primeira empresa de varejo de moda a fazer lives, e já no momento onde o consumidor estava mais aberto a ver produto de novo, a pensar em comprar de novo, então fazia sentido naquele momento, e foi também, através dessas lives, nós conseguimos mais de 1 milhão de downloads do nosso aplicativo, e a gente foi abrindo novas frentes, então assim, como a gente já estava com um TI bem estruturado, o e-commerce cresceu, o aplicativo cresceu demais, né, os downloads, e a gente conseguiu abrir novos canais, tanto pelo WhatsApp, como por uma rede aí de afiliados da Riachuelo, né, onde a gente consegue, os nossos próprios colaboradores oferecem um desconto para o consumidor, e também eles ganham uma comissão, que é super relevante, ainda mais nesse momento, né. Então, são novos canais que aceleraram, e que eu acho que é um caminho sem volta. Você perguntou também um pouquinho do tipo de produto, né? A gente vê sim uma diferença, com certeza. Acho que o conforto é mais importante do que nunca, né? A gente quer roupa, acho que tá todo mundo, tudo mudou, né? Com a história do home office, a gente precisa estar todo mundo com muito acesso às pessoas, né? As reuniões seguem acontecendo mais de outra forma, então você tem que estar arrumado, mas você tem que ter muito conforto. E a gente sentiu isso, toda a nossa linha de homeware cresceu muito. Toda a nossa linha de moda casa, né, que já era forte, também acelerou demais o site, as pessoas estão muito em casa, então olhando para isso. O infantil também está vendendo muito bem, e até o jeans, né, eu sei que é um produto aí onde a gente vê muita presença da Lycra, a Riachuelo e Lycra, parceiro de longuíssima data no jeans, e o jeans é um produto que foi até uma surpresa para mim, porque a gente também está vendendo ele super bem, e aí acho que é isso, é um produto que pode ser confortável também, então tá acontecendo. Acho que eu respondi todas as suas perguntas. Respondeu, sim. Obrigada, Marcela. E sabe que, continuando nesse tema do conforto, né, dá para ver que a quarentena ela acelerou o foco no conforto, né? A busca pelo tema no Google disparou. E isso é um dos maiores indicativos de que o consumidor está procurando soluções em roupas mais confortáveis. Eu mesmo hoje recebi uma notícia de uma empresa no Japão que desenvolveu um pijama para calls de trabalho, onde ele é um pijama, mas a parte de cima parece uma camisa. Então, essa questão do conforto né, é o tema do momento. E aí, Silvânia, eu queria entender um pouquinho o que o consumidor pode esperar de conforto quando se fala em roupa. Será que essa busca pelo conforto vai sair de casa e vai acompanhar as pessoas no ambiente de trabalho? Então, a gente tem a tradição no nosso DNA de sempre fazer muita pesquisa. A marca Lycra tem como essa característica, a gente faz muita pesquisa para entender o que o consumidor precisa para desenvolver as tecnologias. Conforto sempre foi o atributo número 1. Quando a gente pergunta para o consumidor o que ele busca quando ele vai comprar um novo produto, qualquer categoria, seja moda praia, lingerie, esporte, jeans, o primeiro atributo é conforto e o segundo é qualidade. Então, assim, nada diferente do que a gente já tinha visto, muito associado ao benefício que a gente tem, no entanto, tem aumentado muito mais essa linha aí de produtos e essa busca. Então, a gente vê marcas criando nichos, criando novos produtos dentro da linha de conforto. Até engraçado, porque aqui em casa já estou há algumas semanas trabalhando de casa, eu me visto, meu marido fala assim, mas põe uma roupa mais confortável. Eu falo, não, mas o meu jeans é confortável. Né? Então, assim, como a gente se sente no final, né? Não é porque é confortável.
Não é o pijama que só que é confortável. A gente pode ter uma roupa de trabalho que seja confortável, mas é um atributo que realmente, eu acredito que veio para ficar e é algo que o consumidor não vai abrir mão, né? Então, cada vez mais eu tenho recebido gente me procurando, falando assim, mas como que eu amplio minha linha para ter mais conforto? Tem pessoas de outros mercados me ligando, falando assim, Silvana, estão pensando em fazer uma linha só de conforto que não tem isso no mercado. Eu falo, não, gente, já tem essa demanda faz tempo e as pessoas já estão procurando isso há muito tempo. O que vai acontecer é que cada vez mais as pessoas vão realmente achar essa oportunidade de produto e buscar produtos com maior conforto. É isso, Adriana. Muito bom, obrigada, Sil. Andréia, o estudo também apresenta um capítulo bem importante que fala sobre as marcas. Na sua visão, qual é o recado para o consumidor? O que o consumidor vai considerar na hora de valorizar uma marca daqui para frente? Adriana, o que a gente vê hoje é que o consumidor ele vai valorizar as marcas que estiverem do lado dele nesse momento, né? As marcas que estiverem com ele, ajudando ele a passar por esse momento de uma forma melhor. E, de alguma forma, as marcas que estejam ajudando, de alguma maneira, a sociedade. E, no momento que ele for consumir, ele vai pensar, ele vai avaliar a atitude que as marcas tiveram durante esse momento. Esse lado social das marcas é um ponto que começa a ganhar relevância a partir desse momento. Acho que assim, esse, pelo que a gente vê, seria o principal, a principal mudança, né, em relação às marcas, a como o consumidor vê as marcas nesse momento de pandemia. Não, perfeito, Andréia, obrigada. E outra coisa que a gente viu bastante, né, e até já chegou a comentar aqui, é essa questão de tendências que identificadas agora, né, em função das mudanças propiciadas aí pela pandemia e que vão permanecer depois, né? A gente falou aqui das vendas online, teve uma aceleração nesse processo, mas provavelmente ela vai continuar daqui para frente. Então, Marcela, André e Silvana, eu queria entender um pouquinho a opinião de vocês sobre tendências identificadas agora e que vocês, cada uma de vocês, acredita que realmente vai continuar no futuro. Vou começar, então. Eu acredito demais, assim, a história do digital, com certeza é um caminho sem volta. Eu acho que as marcas têm que saber, inclusive, na hora que a gente voltar também para o ambiente físico, que essa combinação entre o on e o off é possível. A gente acha que o consumidor se abriu demais para isso, né? Então, isso até facilita. Enfim, acho que quem for omni de verdade, for integrado de verdade, vai ter um ganho grande nesse sentido, porque eu acho que assim, vai ter o digital, sim, ele vai continuar, vai crescer, conseguir crescendo, mas o contato humano também vai ser muito importante. A gente vê isso até no nosso canal de WhatsApp, assim, o primeiro atendimento é por um bot, e aí a pessoa tem a opção depois de seguir, né, pedir um contato humano. Isso sempre acontece. Então, a gente também tem que entender que o humano segue sendo muito importante, acho que vai ser sempre, e acho que as pessoas vão sair disso também com muita vontade, assim, do olho no olho, da relação de verdade com as marcas. Então, eu acho que as marcas que acho que a crise é uma oportunidade, né? Acho que a crise traz criatividade, mostra muita generosidade, então as marcas também têm que se conectar com o que elas fazem de melhor nesse momento e seguir com isso depois. Foi muito nosso pensamento lá dentro, assim, um pouco até do que a André falou de marcas mais humanas, a gente foi para o nosso primeiro pensamento, o que a gente pode fazer para de fato ajudar a sociedade para ser relevante, tá, num momento como esse. E nossa conclusão foi que a gente tinha que olhar para a nossa cadeia de valor mesmo, além de varejo, a Riachuelo é um grande produtor industrial, nós temos dois grandes parques Fabris aí no Nordeste do Brasil, e foi muito olhar para essa vocação, né, de produção mesmo, e a gente resolveu produzir EPIs, né, tanto máscaras, jalecos, aventais, tanto para hospitais públicos e para comunidades, né, a gente tem um projeto bem bacana através da CUFA, é um projeto dele chamado Mães da Favela, que a gente entrou, só para esse projeto foram 300 mil máscaras, no total já foram mais de 1 milhão de itens doados, então foi a forma que a gente colocou a nossa cadeia a serviço de um item tão essencial agora.
E, por outro lado, a gente está conseguindo produzir isso tudo no sertão nordestino. Existe um projeto maravilhoso chamado Pro Sertão. Hoje são 80 oficinas, são microempreendedores mesmo, que estariam com seus negócios parados e estão trabalhando, claro, todas as orientações de higienização, de distância, de quadro reduzido, mas produzindo um item de essencial e, ao mesmo tempo, se mantendo economicamente ativo. E eu acho que isso também é uma coisa que veio para ficar, né? Eu acho que o Brasil vai ter que olhar para o Brasil, e é uma coisa que a gente está conversando demais, assim, na Riachuelo, inclusive na hora que for voltar. Nós sempre já produzimos muito no Brasil, até porque nós somos indústrias, então sempre que algo poderia ser produzido no Brasil, isso é produzido no Brasil, isso é um pensamento desde sempre, mas acho que agora mais do que nunca a gente quer olhar assim para o mercado nacional, para a moda nacional, para os nossos fornecedores, ver como eles precisam, o que eles precisam, né, para se reerguer e tal, e olhar para isso. Inclusive a gente estava falando assim, vamos olhar para o que faz sentido, vamos olhar para artesanato brasileiro no final do ano, para a renda, para coisas que façam sentido, mas de uma forma cuidadosa, assim, para ajudar numa retomada aí econômica da melhor forma, e eu acho que o consumidor vai valorizar isso também, eu acho super importante. Em relação a tendências, né, eu acho que vou pegar aí pelo lado que a Adriana falou do digital, o que a gente vê através de pesquisa e, né, de conversar, de falar com o consumidor, de levantar a informação do consumidor, é de fato essa relação com o digital. A gente acredita que a gente vai sair desse momento de pandemia com um consumidor mais conectado. É um consumidor que ele passa a usar um aplicativo que ele nunca utilizou, que ele realizou uma compra por um canal digital que ele não tinha experimentado ainda. Gente que a gente percebe também que as marcas, não só do ponto de vista do consumidor tentando buscar esses outros caminhos, essas novas experiências, mas as próprias marcas, como a Marcela falou também, se mobilizando nesse sentido, né, percebe um amadurecimento das marcas mesmo e correndo atrás e procurando entrar quem não estava muito, mas melhorar ainda nesse lado digital. E o que a gente vê, e isso até também através de algumas pesquisas, é se a experiência dele é positiva, e a gente viu que algumas experiências foram positivas, né, que muita gente teve experiência positiva, ele fica satisfeito e ele tende a permanecer, né, e por tudo isso que a gente acredita que ao final a gente vai ter um consumidor mais conectado do que a gente tinha pré-pandemia. Eu queria complementar só pelo que, enfim, eu tenho visto, a gente tem acesso a muita informação e a muito conteúdo, acho que eu nunca li tanto na minha vida e eu adoro ler, enfim, a parte, por exemplo, de colaboração. Tem um caso aí da IP, que até apareceu na nossa pesquisa, como uma das marcas aí que mais chamou atenção aí, como que está sendo apreciada aí no mercado, que eles em 72 horas desenvolveram uma fórmula para fazer um álcool em gel, e esse álcool foi doado para hospitais. Quer dizer, então eles mudaram de produção de sabão para álcool gel, teve que adaptar toda a linha de produção, achar fornecedores de matéria-prima, desafiou até os fornecedores de matéria-prima a realmente produzir o espessante, que era um produto que estava faltando no mercado para álcool, e os fornecedores forneceram essa matéria-prima para eles, sem custo, focar em embalagem diferenciada, logística, aprovar o produto na vigilância sanitária, enfim. É um case aí para toda empresa se basear, porque assim, eu fiquei de uma maneira muito positiva a marca IP fazer toda essa mudança de posicionamento, e o resultado, eles doaram 1.500 catons de álcool para hospitais, quer dizer, foi uma ação realmente para doação, quer dizer, uma ação para colaborar com o consumidor. Estamos vendo também várias empresas concorrentes se unindo para um objetivo maior. A gente vê operadores de telefone como a Claro, a TIM, a Vivo se unindo, companhias aéreas como a Gol, a Azul e a Latam também se unindo. Para quê? Para fazer o que a gente está chamando de cartel da crise, né? O objetivo não é aumentar o lucro, mas sim ajudar realmente as próprias empresas a se manterem vivas e continuar aí no mercado. E o mesmo tem acontecido com várias empresas têxteis, né, que passaram a produzir as máscaras, que agora, aqui, enfim, é obrigatório a gente passar a usar essas máscaras. Então, muitas empresas mudaram sua linha de produção, como a própria Marcela falou, para fazer máscaras e até fazer jalecos. E outro dia eu estava vendo no jornal, falou até que a GM está produzindo máscara, quer dizer, que quando a gente pensaria que uma empresa automobilística, ao invés de fazer carro, iria fazer máscara. Então, é realmente um momento colaborativo e realmente para todo mundo ver um bem comum.
falando um pouco de tecnologia, do digital, que todo mundo falou também bastante, eu li bastante, que disseram que em 3 meses nós avançamos o que a gente avançaria em 10 anos. Então, assim, teve uma mudança muito grande nisso, né? Outro dia eu estava vendo uma matéria sobre o Zoom disse que em um dia único sediou 25 milhões de reunião no mesmo dia. Quer dizer, a gente não queria imaginar fazer uma live assim, fazer uma conversa assim nesse sentido, e hoje para a gente está sendo algo comum. Quer dizer, a gente tem feito uma série de reuniões com clientes nesse formato também. E pegando um pouco de informação do que a gente já tem dos países que estão na nossa frente em relação à pandemia, como a nossa empresa é global, a gente tem acesso a algumas informações de fora. E o que a gente tem visto que os consumidores têm voltado para consumir qualidade. Então, marcas que estavam muito focadas em preço, hoje estão buscando a marca Lycra para desenvolver produtos focados em qualidade, porque o consumidor, quando voltar a consumir, e vai voltar a consumir, vai buscar qualidade. Ele vai querer um produto que não seja descartável, ele vai querer um produto que dure mais tempo. Então, a gente vê muito esse tipo de mudança de comportamento. Bom, agora para retomar, gente, muito obrigada, Marcela, André e Adriana. Realmente acho que foi bem legal a gente conversar um pouquinho sobre o mercado, é algo que a gente vê que a gente precisa conversar, né, de uma maneira bem aberta e trazendo dados realmente que vão contribuir aí para nossas mudanças aí de decisões. Queria saber se vocês querem deixar algum recadinho aí, porque a gente já está finalizando a nossa live de hoje. André, quer começar? Posso começar. Eu acho que do ponto de vista das marcas, reforçar um pouco o que eu falei no início na apresentação do estudo e vocês reforçaram aí também, que é a questão das marcas nesse momento procurarem ficar ao lado do consumidor, né? Tentando passar uma mensagem positiva, ajudando o consumidor, estando do lado dele e não precisa ser ações complexas, podem ser ações simples, mas que tenha essa atitude positiva e social, né? Estabelecendo, de certa forma, uma conexão emocional com o consumidor. A gente acredita que isso vai ser valorizado pelo consumidor e isso vai ser lembrado, e quando ele passar esse período e ele voltar a consumir, a atitude das marcas nesse momento terão influência, sem dúvida, no momento da escolha do consumidor, né? Então, acho que do ponto de vista das marcas, eu acho que esse seria assim, o principal recado. Oi, Adriana, agora é com você. Bom, para finalizar aqui essa nossa conversa, eu não sei se todo mundo aqui sabe, mas eu sou engenheira têxtil de formação, então o meu vínculo com a indústria têxtil vem de bons anos. A indústria têxtil, ela emprega no Brasil mais de 10 milhões de pessoas, direta e indiretamente. Desses 10 milhões, 75% são mulheres. É a indústria de transformação que mais emprega mulheres no Brasil. E eu acho que a gente vive um momento único e ímpar de fortalecer a indústria nacional, né? Eu acredito nessa moda mais justa, mais inclusiva, mais sustentável. Eu, como consumidora, quando eu vou comprar uma peça de roupa, para mim é muito importante saber, né, a origem dos materiais que estão naquela peça, a cadeia produtiva que está por trás daquela peça. E para mim, sustentabilidade e qualidade tem tudo a ver. Uma peça que vai durar mais tempo no meu guarda-roupa significa que eu, como ser humano, vou ser um ser humano menos poluente para o planeta. Então, qualidade e sustentabilidade para mim tem tudo a ver. E aí, para finalizar, eu acho que assim, a moda realmente é uma das principais ferramentas de expressão cultural, né, de um povo. A forma como a gente se veste diz muito sobre a cultura, é quase um espelho da cultura de um povo. E se tem uma coisa que essa pandemia trouxe, uma questão forte que essa pandemia trouxe, foi esse olhar mais para dentro e valorizar o que é nosso. Então, eu faço aqui um convite a todos vocês para valorizar o que é nosso, valorizar esses 10 milhões de empregos. Quando forem buscar uma roupa, buscar roupas onde 100% dela foi produzida no Brasil, desde o fio, desde a produção do fio, até a comercialização da roupa propriamente dita, né? Eu acho que esse movimento produzido no Brasil, feito no Brasil,
mais do que nunca agora tem importância. Então, meu último recado é esse. Marcela, por favor. Que lindo isso que você falou, Adriana. Essa moda que você falou é exatamente a moda que eu acredito também. Eu acho, claro que é tudo, né, que a gente está passando é sim muito difícil, mas eu também enxergo muita oportunidade na crise. Eu acho que mais do que nunca é um momento de reflexão, onde as pessoas estão buscando uma transparência muito mais radical. Eu acredito nisso. Eu acho que isso, tanto dentro das empresas, né, acho que a gente foi um grande, para a gente se mostrou muito importante, assim, a gente adotou essa postura de ser muito transparente dentro de casa, de falar sobre o que estava bom, de falar sobre o que não estava bom o tempo inteiro, e isso deu muita segurança para todo mundo, foi realmente assim, eu tenho certeza que foram decisões, foi muito acertada essa transparência radical que a gente adotou desde o começo, e eu acho que a gente vai sair mesmo como empresa, como pessoas, assim, com muito mais foco no que importa de verdade, no que traz resultados de verdade, muito mais digital, né, como a gente já falou aqui antes, muito mais sustentáveis, com certeza. Esse já era um assunto que estava em todas as mesas da reunião, aqui tem muita gente da indústria, a gente sabe como esse assunto era super importante, como a gente ainda tinha que falar, né, muito sobre isso e mostrar a importância de quem está levando esse assunto a sério, que não está pintando o rio de azul, que está tendo o maior cuidado com a sua cadeia, com a forma, né, que as suas roupas são produzidas. Eu acho que isso é muito bom, porque isso agora vai chegar ainda com mais força no consumidor, ele vai trazer isso cada vez mais à tona, que é fundamental, e eu também acho que as marcas vão sair disso com muito mais propósito. Então, vamos tentar seguir otimista, que eu acho que no final a gente vai sair melhor disso tudo. E muito obrigada, Marcela, pelo nosso convite. Obrigada, Andréia, por participar também com a gente desse webinar. E para quem quiser se manter informado, a Marca Lycra fará novos webinars em breve. Fale com contato na nossa empresa, acompanhe nossas redes sociais ou envie um e-mail para lycra@lycra.com. Esse foi um jeitinho que a gente encontrou de ficar perto de vocês e contribuir para as novidades que estão acontecendo aí no cenário atual. Obrigada a todos que nos acompanham e até a próxima. Se cuidem. Beijo, tchau.